Beleza? Seja bem-vindo a mais um Papo com a Coordenação aqui do nosso professor Jonathan, beleza, mano? Vocês perceberam que o time ele roubou minha fala, né, Ah! cara? Minha fala inicial. Vai, entendeu? 1, 2, 3. Aqui, não, pode deixar aí, pode deixar rodar, mas no Papo da Coordenação quem manda sou eu. Eu tenho que mandar em alguma coisa nesse lugar. É isso aí. aí. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Ele tá roubando madrugada. minha fala de a novo, qualquer hora cara. que você esteja assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha nos mais diversos horários. É isso aí. Ok? Estamos aqui para mais um Papo com a Coordenação e é uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com você, o hashtag 18, né? Esse é o papo número 18, cara. 18 já, cara. 18. Passa rápido, né, cara? 18. Ó, hoje, o primeiro papo com a coordenação que o Capitão Murilo tá por aqui, né? Você vê o rostinho dele aí, né? Toda semana, né? Fazendo as lives e tudo mais, mas nunca aqui no Papo com a Coordenação, né? Porque, na verdade, assim, a proposta é que a gente tenha toda semana aí uma sequência de muita informação para você, de muito conteúdo, de uma diversificação de informação assim, muito gigantesca para que você compreenda aí os caminhos, os meandros, né? O trajetória que você vai fazer aí até a sua aprovação, que está cada vez mais perto, eu tenho certeza disso, pode acreditar, tá? Então estamos aqui com o Capitão Murilo Rangel. Hoje o nosso papo, gente, de hoje é sobre plano de estudos, tá? O temido plano de estudos. O temido plano de estudos. Pois é, exatamente. Muita gente ainda continua com muita dúvida com relação a plano de estudos. Sempre é uma dúvida como estudar, como eu vou fazer, como vai acontecer. Você também passou por essas dúvidas no período que você estava estudando? Cara, é hoje talvez o assunto mais difícil para qualquer estudante, essa situação do plano de estudos. Isso porque não existe, você tem que começar falando isso, cara, não existe plano de estudos pronto. O cara que vai falar assim para você, tem um plano de estudos para você aqui, ó, pega na internet e tá bom. Não tem isso. O plano de estudos tem que ser feito para o cidadão, filho, tem que ter o teu nome. Então, ó, cara, o plano de estudos do Jonathan nunca vai ser igual ao do Murilo. Por mais que nós tenhamos, de repente, o mesmo tempo, o mesmo nível acadêmico nas matérias, queremos fazer o mesmo concurso, sim, nunca vai ser igual. Então, esse é o maior erro, cara. A galera tenta chegar pra gente, né, e falar assim, não, eu tenho um plano de estudos. E quando você vai ver o plano de estudos, ele pegou um plano de estudo, copia e cola, sim, e não dá certo pra ele, ainda fica frustrado, achando que concurso não é pra ele, porque ele não entendeu que plano de estudos, cara, não dá pra você pegar qualquer um na internet. Por isso que aqui nós fazemos o plano de estudos personalizado para o aluno, né? Sistema de navegação ativa para o aluno saber, igual o GPS, para onde tem que virar, tem que ir reto, por quanto tempo, o que tem que fazer exatamente dentro da plataforma. E especificamente sobre plano de estudos, eu gosto de falar para os nossos alunos que tem, né, algumas nuances que vão cercar o processo. Já vou até te falar que isso é um papo longo, talvez não dê para contar tudo hoje, beleza? Você que é nosso aluno, continua acompanhando, vai até o final com a gente, porque são muitas informações. Basicamente, falando de plano de estudos, nós temos que quebrar algumas crenças. Por quê? Tem algumas crenças limitantes que a escola não te ensina e que acabam te privando de ter um sucesso maior em relação à parte acadêmica. Por exemplo, Jonathan, é muito comum a gente ver que o cara não entende aula do Wagner, de física, sim, não entende aula da Helena, de química, porque ele não sabe a tua disciplina de matemática. Sim. E às vezes ele nem quer assistir aula de física, nem quer assistir aula de química, porque ele sabe que ele não é bom naquilo. Gente, olha só, não existe essa situação, você tem que tirar isso da sua cabeça aqui. Ah, eu não sou bom em química, em matemática. Na verdade, você talvez nunca foi apresentado àquela matéria de forma correta. Isso faz diferença total, eu garanto para você. Eu achava que eu não sabia algumas matérias, que aquilo não entrava na minha cabeça, que não era para mim, biologia não era para mim. Mas, na verdade, eu descobri que eu não tinha método e que, na realidade, eu nunca tinha entendido, eu tinha bloqueado o meu cérebro em algumas áreas. Eu tinha falado assim, ó, eu não sei isso aí, então aquilo simplesmente não entrava, eu não conseguia, sim, absorver. E muitos alunos chegam pra gente assim. Então, por favor, você, que você é meu aluno de física, de química, não tenha medo. Deixa a gente apresentar o conteúdo para você de uma forma mais prática, mais didática, pedagogicamente falando, para que você não restrinja. O nosso cérebro ele funciona de uma forma como uma casa com grandes portas. E dentro de algumas portas, né, para você acessar aquele cômodo, acessar aquela informação, literalmente
tem algumas nuances, alguns paradigmas que fecham aquela porta. Então, cara, fechou a porta, jogou a chave fora, não tem como abrir. Não tem como abrir. E às vezes você bloqueia, literalmente, algumas áreas do seu cérebro quando fala uma determinada matéria, né? São alguns traumas que todos nós carregamos na vida, e tem gente que associa esses traumas, que algumas pessoas têm como medo de altura, né? Medo do escuro, enfim, diversas situações à matéria. E é possível, sim, né? Inclusive um abraço aí para a Fernanda, minha esposa, psicopedagoga, trabalha com isso, quebrando esses paradigmas. E não tá no gibi, cara. São muitas pessoas mesmo que têm essa dificuldade. Tirando, né, algumas dessas pedras do caminho, nós temos basicamente a parte de plano de estudo sendo dividido em consciência. Eu vou explicar que consciência é essa. Depois você vai ter a questão da execução propriamente dita do plano, porque você precisa ter noção de como o plano deve caber na sua vida. Beleza? E depois, dentro desse plano, a questão que muitos dos senhores acabam desprezando, que é a inclusão de revisão, simulados e a parte de provas anteriores dentro do plano. Beleza? Então, por que consciência? Vou começar falando da primeira parte. Inclusive, eu acho que hoje eu vou falar só dessa parte, cara, porque é tão grande e é necessário dar um tempo para que o aluno consiga digerir isso. Porque quando você vem com uma carga muito grande de informação, eu sei que tem aluno acelerado que quer isso, né? O aluno quer que eu falo logo tudo de uma vez, mas de verdade, vai por mim, você acaba se perdendo. Então, parcele isso em pequenas partes. Você que gosta muito da parte histórica, né? É o discurso do método, né? Sim, o problema, você pega o problema e divide ele em pequenas partes que você consegue resolver muito mais fácil do que você ficar querendo tratar o processo como um todo. Inclusive, essa é uma saída, uma solução para você ter inteligência emocional. Então, não adianta você querer focar no problema todo. Foca no agora. Foca no que você consegue enxergar. Foca no que você precisa resolver no início. Depois as coisas vão sendo certamente resolvidas. Basta cada dia o seu mal. Isso é uma grande verdade. Sim, e assim, na verdade, as coisas elas ressuscitam, cada coisa tem o seu tempo e ressuscita com novas linguagens. A questão, por exemplo, do discurso do método, né? O saudoso René Descartes, né? Foi o cara que inventou o plano cartesiano, né? Essa coisa do X, do Y. Matemático, né, cara? Matemático, né? Matemático e filósofo, né? Ele teve aquela célebre frase, né, do penso, logo existo, né, que não cabe a gente discutir, ponderar isso agora, mas assim, mais uma coisa que ele fala que eu acho muito interessante, que hoje a neurolinguística recupera isso, é a ideia de você zerar tudo aquilo ali, zerar, meio que dar um reset na sua mente, para você conseguir construir as coisas com um pouco mais de estrutura, né? E também mais organização. Essa questão de você ter consciência do plano de estudo tem a ver com você saber que você precisa organizar a sua vida e organizar a sua mente para você conseguir desenvolver uma determinada aprendizagem. Porque se você não organizar isso de modo que faça sentido na sua cabeça, você se perde e vai acabar confirmando a crença mentirosa, fictícia, de que você não consegue, não aprende, não pode desenvolver a sua consciência e o seu conhecimento, né? Exatamente isso, irmão. Essa parte de consciência é algo que não é falado. Então a gente está revelando para você aqui a chave, o segredo, beleza? Que as pessoas não falam. Você tem que ter consciência do processo, tem que estar presente para isso. E a consciência, ela se dá da seguinte situação. Eu tenho uma dificuldade, preciso resolver essa dificuldade. E você precisa entender o que você o que você sabe daquilo. Ninguém não sabe nada. Esse negócio de não sei nada é mentira. Sei nada de matemática. Mentira. Todos nós temos memórias, temos emocionais, eu falo memórias emocionais anteriores, que a gente tem algumas lembranças disso, mas aprendizados são acumulados ao longo da vida. Você pode não ter isso em fácil acesso, pode estar de repente lembra das portas, né? Numa porta que está emperrada, mas a gente consegue destrancar e você ter acesso a esses tipos de lembranças e informações. Porém, muitos dos senhores não têm domínio sobre o seu tempo, sobre o que você faz, sobre onde você está, onde você quer chegar. Então, primeira coisa, quando você pensa em plano de estudos, você tem que saber onde você está hoje, beleza? E até onde você quer chegar. Então você tem que saber a prova que você vai fazer, o que cai exatamente naquela prova. Você tem que ter consciência do que você sabe, o que você não sabe do edital.
tem gente que nem leu o edital, tem gente que não tem noção disso. Então, assim, é muito importante você saber isso e depois você ver o que você está fazendo com o seu tempo. Eu vou falar. Seguinte, eu vou me segurar aí, cara, eu vou falar. Porque é o seguinte, eu tenho certeza, eu também faço isso, né? Às vezes perde muito tempo, cara, com Netflix, vendo redes sociais, fazendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum, cara. Fala, Deus. E é uma realidade, irmão. É uma realidade. Por quê? Isso acontece direto. E no processo acadêmico, a gente acaba tendo que exercitar constantemente a situação do foco. E o foco, ele vai te fazer ter consciência. E muitas vezes tu passa... O telefone mostra isso, né, cara? Às vezes você consegue instalar o aplicativo no teu telefone, se for iPhone já vem com ele, que é a questão da interatividade. Você passa tanto tempo em cada aplicativo. E às vezes, quanto tempo você não passa no WhatsApp? E às vezes, esse tempo que você diz que não tem, ou que você não dedica à parte acadêmica, está fora do seu plano de estudos. Eu estou dizendo que você não tem que ver, porque somos seres sociais, necessitamos preencher essas mazelas, né? A gente precisa ter ali, aquele a curto prazo, aquele prazer para o nosso cérebro entender que a gente tem força para continuar o próximo dia. Beleza, mas o entendimento do que você tem em relação a tempo, a conhecimento, até onde você vai chegar, vai dizer para você se você tem que ir mais rápido ou mais devagar. Digamos que eu tenho que ir, né, lá para casa do meu pai, Juiz de Fora. Sim. Aí eu vou daqui para Juiz de Fora, já fui, né? Várias vezes, né? Já fui para lá de moto, já fui de moto. 2 horas mais ou menos? 2 horas, irmão. 2 horas. Digamos que meu pai me liga e fala assim, cara, eu preciso de você aqui em 1h30. Pô, então, eu tenho que chegar lá, 1h30. Eu tenho que acelerar para conseguir chegar lá. Certamente vou, né, passar um radar aí, vou tomar uma multa, fazer alguma coisa do tipo, vou dar o meu jeito para conseguir passar, né, e chegar lá no tempo apropriado. Então é o seguinte, se você tem um objetivo e você não tem consciência, eu tenho consciência do caminho, né, eu sei o caminho. Se eu não soubesse, seria outro caso. Muitos professores não sabem o caminho até chegar à prova. Talvez você nunca fez uma prova, então você não sabe de fato como é chegar no dia da prova, sentar a bunda na cadeira, fazer, né, marcação do cartão de resposta, acertar, isso é um processo. Isso é até importante assinalar. A gente tem perfis diferentes de alunos, né, cara? A gente recebe todo tipo de aluno. Estamos com a porta aberta para todo tipo, né? Só vem. E aí, obviamente, a gente tem diversos perfis, né? De perfis muito diversificados. Cara, às vezes chega um cara assim que, tipo assim, eu começo na aula 1, aí eu falo assim, vamos falar do conjunto dos números naturais. Isso aí é bobagem, né? Vamos falar de conjuntos numéricos, né? Isso até aconteceu faz algum tempo. O cara, não, isso aí tá muito facinho, tá, não sei o que. Eu falei, não, mas é fácil mesmo. Eu fico até feliz, né? O cara falou, pô, o cara tá achando fácil, é uma parada que cai, então, né, vamos lá, é fácil. Aí vai lá o cara, na hora de fazer questão, você dá uma listinha de questão, o cara erra metade, o cara tem um excesso de autoconfiança, assim. Então, existe aquele cara, né, que acha que ele é tão inferior que não pode alcançar aquela compreensão, e isso também é um erro. Mas um outro erro que também pode acontecer é o cara achar que é o Superman, tal, não sei o que e tal, e quando chega lá, não. Então, ter esse equilíbrio, esse entendimento do que você precisa melhorar, e aquilo que você precisa ajustar, isso tem a ver com humildade até, né? Uma coisa quase que moral também. O cara conseguir perceber e falar, não, isso aqui eu preciso fazer assim, que você falou do caminho de Juiz de Fora, um abraço, você precisa, na verdade ele me enganou, ele falou que era Juiz de Fora, mas era mais longe, né? Mas às vezes o cara que não conhece o caminho, o cara que conhece o caminho vai fazer de uma forma. O cara que não conhece o caminho precisa tomar outros determinados cuidados que pode, inclusive, inviabilizar a viagem, né? Então, assim, é importante você ter essa consciência, né? Esse é o ponto que a gente está falando, consciência, para você também não cometer excessos e acabar se atrapalhando aí nesse processo, né? Exatamente, o pessoal do corte aí faz um corte e abraço pro meu pai, então tá mandando ali também, que depois ele fica triste, fica reclamando. Então, e isso que a gente está comentando, inclusive, é Sun Tzu, né, a arte da guerra. Você tem que, se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, não vai temer o resultado de nenhuma batalha. Exatamente. Mas muitas pessoas não se conhecem e nem conhecem o inimigo. Exatamente. Como que você vai ganhar uma guerra assim? Não tem como. Você precisa saber exatamente o que você precisa desenvolver enquanto habilidades para que você consiga trabalhar em relação ao plano de estudos. Não adianta eu pegar, né, e começar para outra fase de já colocar no papel para você as situações se você não está necessariamente motivado
e entendendo as nuances das curvas que vão passar por você. Por quê? Eu posso te dar um plano de estudos perfeito e a sua semana ser horrível. Você não conseguir desenvolver aquele trabalho, você não conseguir fazer e, por vezes, a gente vê muito isso, né, Jonathan? O cara não volta pra gente, não dá o feedback. Sim. E, gente, pode ter dificuldade. É para ter dificuldade mesmo. O plano foi feito para dar errado, beleza? Sim. A gente, na química, na fábrica, a gente aprendia uma situação que era o ciclo PDCA. O que é isso, né? Planejamento, P, desenvolvimento, ação, beleza? Você agia, você fazia, depois, de novo, a ação corretiva, a checagem, né? O PDCA. A checagem daquilo ali e a ação. Então, planejamento, desenvolvimento, checagem e ação. Isso é contínuo, isso é um ciclo. Então, fez, planejou, desenvolveu, né? Fez, checou, deu bom, deu ruim, melhora e faz de novo. Também tem administração, na verdade, ciência, né? A administração tem esse ciclo, esse pensamento. Eu fiz administração. Tem administração, você viu? Foi da Química, lá do Cefet Química, inclusive um abraço pra galera do Cefet Química e FRJ hoje aí, beleza? Um abraço pessoal do Juscelino, tá? Só gente boa. Só gente boa. E cara, isso fez uma diferença no meu modo de pensar, porque enquanto aluno, né, de escola pública, né, a vida toda, e eu nunca tinha sido apresentado a um processo que já me falava assim, que vai dar errado. É isso que eu tô te falando, vai dar errado, beleza? E fique tranquilo, porque o erro, ele é bom, o erro é salutar. Sim, cara, faz parte. Eu escutei uma frase, através do Érico Rocha, não sei de quem é a frase, mas eu escutei dele, que foi o seguinte, erre logo. Caraca, o cara tá me incentivando a errar, erra logo, tu vai errar mesmo. Sim. Quanto mais rápido você errar, mais rápido você vai acertar. Sim. Faz sentido pra você? Faz sentido pra você? Se fizer sentido, comenta aí, faz sentido, beleza? Porque muitas pessoas não conseguem ir pro próximo nível. E o que é ir para o próximo nível? É você ter a consciência daquela parada, né? Daquilo que você está vivendo. E aí você sabendo disso, você consegue elevar o seu pensamento em relação ao pensamento da maioria. E não adianta você ir para o próximo nível deixando lição, né, a fazer. Você tem que cumprir a lição, tem que bater a tua meta ali para você então ir para o próximo nível. Então, sim, eu afirmo, erre logo. Faça errado logo, mas corrija. Não é fazer errado, deixar errado. É desenvolver, né? Depois você checar que aquilo não aconteceu e voltar para uma ação corretiva. Porque esse é o processo salutar de todas as coisas que você vai fazer na sua vida. Você que está começando a vida agora, nessa aula do ensino médio, bem-vindo à realidade. Você mais velho, que já está vendo isso aí, sabe que eu estou falando algo que é real, extremamente prático, e talvez teu pai também não tenha te avisado sobre isso, né? Papai e mamãe talvez não deram essa educação prática, talvez empresarial, acadêmica, e que você precisa aprender com a vida, e a vida cobra caro. Né? Então começa a dar essa raciocinada. É uma coisa que não é muito falado, né? E tem assim uma regra que assim, não é na verdade uma regra, né? Eu ia dizer que não é uma regra, você ainda que é uma regra, tu fala é muito maneiro, né? Mas o que acontece? Existe uma realidade que a maioria dos alunos, justamente mais velhos, são aqueles que têm maior consciência do que precisa fazer, exatamente porque já passou por um período da vida errando em algumas coisas, se deram conta, tomaram a consciência de que precisam acertar naquele sentido e falar, poxa, cara, caraca, quando eu era mais novo, precisava fazer assim, não tive cabeça para isso. A gente está falando de consciência, né, desse comportamento aí que você precisa ter para se desenvolver na sua vida de um modo geral. Então o cara fala assim, agora, aí o cara dá mais foco, o cara dá mais ênfase, o cara vem com outra cabeça, se eu tivesse essa cabeça aqui, né, quando eu era mais novo, minha vida seria outra, né? E justamente se trata disso, se trata às vezes de uma sucessão de erros, ou seja, o erro, ele não é um pretexto para que você desanime ou que você desista, né? O erro, você tem que comemorar quando errou. Caraca, ainda bem que eu errei nessa porcaria aqui, porque agora eu não vou continuar errando nisso aqui mais. Beleza, que ótimo que eu errei, porque agora é tempo de corrigir. Agora, se você está errando constantemente numa mesma coisa, é claro que você vai ter que observar o processo e aí fazer as devidas ações corretivas, mas o erro, não encare o erro como uma coisa ruim não, tá, gente? O erro faz parte do processo que acontece com todo mundo. Mas vamos errar erros novos, tá? Mesmo erro não dá, né, mesmo erro não. Porque tem gente que insiste em errar o mesmo erro. Vulgo burrice, né? Por favor, não faça isso com seu amiguinho. Erre coisas diferentes, né? E, assim,
queria comentar, ontem eu estava fazendo uma live de boas-vindas para alguns alunos que entraram aqui na nossa mentoria. Um deles foi o Luan, e o Luan relatou exatamente isso ontem. O Luan tem 28 anos, um abraço, Luan, que vai ver esse vídeo aí. Um abraço. E ele relatou ontem, cara, eu perdi muito tempo porque eu não tive orientação. Eu fiz a pergunta para ele, o que você falaria para você mesmo se você tivesse 10 anos a menos, você com 18 anos? Uhum. Aí ele, caraca, cara, eu não aceitaria algumas oportunidades que vinham muito fácil, eu não perderia tanto tempo com coisas que me dariam um prazer momentâneo, mas não me levariam a nenhum lugar futuro tão maior de onde eu estaria. Começou a falar outras coisas que o que foi bastante interessante foi essa consciência, quando eu fiz essa pergunta, né, do tempo que ele perdeu. E então, assim, hoje ele já tem uma filha, é casado, ele tem uma cabeça diferente quando ele era solteiro, saindo do ensino médio, sem orientação. Então isso pode acontecer com você. Você hoje, para pensar, o que você falaria para você mesmo 10 anos atrás? Cara, faz total diferença você ter esse entendimento, porque você só vê isso porque tu já está aí. Mas imagina, e por isso que eu peço para você seguir a gente, veja todos os vídeos, maratone do nosso conteúdo, Papo com a Coordenação, tem que ver tudo. Por quê? Tem que ser fãzão, super fã, né? Porque você vai aprender conteúdos da prática que você não precisa errar. A gente já errou por você. A gente já está aqui dando o bizu para você mandar bem, cara. Tu não precisa vacilar o que a gente já vacilou. E pode acreditar que a gente não está fazendo isso aqui da boca para fora. A gente está falando porque nós temos a consciência que a nossa região precisa de exemplos. Nós somos carentíssimos de exemplos. Eu falo isso que quando busquei informação sobre o CFO, à época não tinha esse boom do YouTube, não tinha informação, eu não conhecia ninguém. Uhum. Eu não conheci ninguém que passou e chegasse assim, cara, olha só, vai por aqui, não faz isso não, isso é errado. Estava conversando isso com a turma esses dias mesmo, cara. Realmente assim, passar por esse processo, e a gente, hoje eu cheguei aos 30, né, cara, a gente começa a perceber um processo. Eu também diria coisas para mim há 10 anos atrás, uma delas coma menos, se exercite mais, né, e tudo mais. Mas assim, para além dessa questão, né, a gente tinha um acesso muito atenção, limitado. edição, eu vou botar um vídeo depois do Jonathan, uma foto do Jonathan, 10 anos atrás, eu tenho. 10 anos atrás eu tenho. Eu tenho. Vocês não vão acreditar. Vai me deprimir, inclusive, mas tudo bem. Aí o que acontece? Então, essa questão aí de ter essa consciência do erro, né, de tudo mais, de saber perceber, e acabou me distraindo, cara. Eu quase esqueci que eu ia falar aqui, mas faz parte, acontece. É ao vivo, né, gente? É ao vivo é assim mesmo. Vambora, mas eu tava falando, você lembra o que eu tava falando? Você lembra o que eu tava falando? Olha só. Não, mas se não lembrar, não tem problema. Daqui a pouco você me interrompe novamente. Eu tava no discurso da consciência. Porque eu faço esse papo de verdade com o aluno, porque enquanto você não tem consciência, você não valoriza. Pode falar. Agora isso, né? Lembrei dos acessos limitados que a gente tinha. Cara, eu estudava numa biblioteca pública de um vereador de Belfor Roxo, entendeu? Se a gente não tinha internet, tinha celular, não tinha esse boom, né, que foi a internet. Salve pra Felduc, que a Felduc me abraçou, aí, a biblioteca da Felduc, era Felduc, pública, né? Também, pública. Tinha do vereador, era o vereador Julião, era uma biblioteca no Vale da Mangueira, cara, entendeu? Os livros furados de bala, né? E assim, a gente... Um abraço, Belfor Roxo, galerinha Vale da Mangueira, ó, top. Um abraço, Belfor Roxo, com colete à prova de bala. Mas eu sou cria de Belfor Roxo. Lote 15, Vasco, Vona, tamo junto. 300 em Santa Marta, quase falou o caminho da Kombi, cara. É tipo isso, porque a gente é raiz, negão, é raiz, pô. É raiz. Pô, Parque Fluminense Garibaldi, mano, um abraço, Morro do Garibaldi, tamo junto. E passar por esses apertos nos faz hoje dar muito mais valor ao que a gente vive. Com certeza. E isso é uma realidade que outras pessoas não têm. Eu vou falar isso aqui com muito carinho. O prazer, o privilégio de ter essa trajetória. Não é o privilégio de passar aperto, não estou falando isso, mas é o privilégio de ter conseguido ascender e ter hoje uma profissão, uma carreira. Porque a maioria dos meus amigos não tem isso. A maioria da galera que nasceu onde eu nasci, dos meus camaradas, que eu gosto muito, inclusive, não tem essa situação de conseguir ter uma relevância para a sociedade, ajudar outras pessoas, porque primeiro para ajudar outra pessoa se ajudar, né? Não tem justamente a consciência disso, né? A gente conversou isso no último papo aí com o Moisés, aprovado na UERJ,
também, assim, o cara não tem consciência de que ele pode fazer aquilo, de que ele pode alcançar aquele resultado, de que ele pode, que é uma possibilidade que existe para ele, né? Então, assim, esse é um dos nossos recados aqui, a gente bate na tecla nisso o tempo todo, cara. Você precisa entender que é possível sim, apesar de muitas adversidades, é possível você fazer esse caminho aí, se conscientize disso, né? Que você pode trilhar esse caminho e vai dar certo, com certeza. Eu queria falar que muitas pessoas acabam usando o input negativo, né? A dificuldade, o sofrimento, a escassez, de forma, às vezes, errada. E qual é a forma certa, professor, de usar a escassez, de usar o aperto, o perrengue? É o seguinte, é você pegar aquilo, ficar puto, mano, ficar bolado com aquela parada, pra você de verdade, calma aí, a Fernanda me ligando, minha esposa, já vou, tá, filho? Calma aí. É dizer, cara, eu preciso de verdade usar isso pra provar que eu sou capaz e que eu vou passar nessa parada. Muitas pessoas desistem. O cara usa aquilo ali como argumento para, de alguma forma, dizer assim, não, não é para mim mesmo. Não, esse negócio é para quem já tem dinheiro, é para quem tem uma escola boa, estudou a vida toda numa escola. Inclusive, a gente vê que isso não quer dizer nada. Né? Às vezes o papai coloca você lá numa escola boa pra caramba, gasta rios de dinheiro e você não está absorvendo aquilo ali. Inclusive, eu falo para os alunos que querem fazer Enem, né? O aluno, às vezes, de uma escola particular, nem o Enem faz, e tem essa discrepância absurda entre as vagas que são ocupadas nas universidades públicas. Sim. Porque o cara não estuda, não se prepara, por mais que tenha uma boa base, não faz milagre. Não tem como ganhar na Mega Sena se você não jogar. Eu tenho que agradecer essa galera que, inclusive, deu aula particular para boa parte dessa gente aí, né? Mas o cara, assim, não, apesar de estar, às vezes, numa escola boa, o cara, de fato, não aproveita aquela oportunidade, gente. É uma questão realmente de atitude, de comportamento, é a forma que você encara a vida e, muito mais do que isso, é a forma que você se posiciona diante da vida, né? Diante das barreiras que lhe são impostas, né? A atitude está mais ligada, assim, com a sua... É claro que existem questões que são limitantes, sim, a gente sabe disso, a gente não está fechando os olhos para a realidade da desigualdade, do problema, da violência, da falta de acesso, não sei o que. A gente sabe que isso existe, mas o ser humano ele tem uma capacidade de se reinventar, de se adaptar e de romper com estruturas que lhe foram impostas, que é uma coisa impressionante, a gente se surpreende cada vez mais com isso. Então, é importante você entender que esse caminho ele é viável e possível sim, né? Cara, olha só, eu quero fazer uma proposta aqui. Senhoras e senhores, eu vou cortar esse papo aqui agora, já falamos sobre essa situação da consciência. Vou fazer outra edição desse papo, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo, beleza? Eu quero obedecer, minha esposa está me ligando aqui. Ficou preocupado. Não é brincadeira, beleza? Eu vou ter que sair correndo, porque eu não sei o que é. Essa é a hora que a gente vê quem manda. Claro, eu sempre mando, falo isso aí, você dá certa, certíssima, né? Eu vou e volto. Tá? Eu vou, em outro momento, volto para a gente fazer um outro papo com a coordenação, dando essa continuidade, porque é muito difícil esgotarmos a questão desse papo de plano de estudos, e eu digo até que é o coração do problema e da solução dos nossos alunos, porque se ele acertar a esses pontos, começando hoje com a consciência, depois na execução do plano em si, depois como encaixar as revisões, como encaixar a execução dos simulados, cara, qualquer que for o concurso, não é só o do oficial do CBMERG, não é só da UERJ, o pré-militar, não, qualquer concurso e até para a vida, ele vai conseguir ter êxito, ele vai conseguir ter resultado. Então, senhoras e senhores, beleza? Eu estou saindo agora porque, né, sabe como é que funciona a vida. Ela tem sempre razão, e ela deve ter razão, não sei o que é. Comenta aí o que vocês acham que é, mas ela tem razão, beleza? Tem sim. Vou deixar. Eu conheço ele, ela tem razão. Tem razão, sério, entendeu? E eu tô indo lá, no próximo momento de volta. Voltamos no próximo papo, vamos fazer uma segunda parte aqui e dar continuidade. Valeu, gente boa. Um abraço pra você, tá bom? Até a próxima, tamo junto, valeu. Comenta aí, cara, o que você acha que a gente deve falar no próximo papo? Fala pra gente aí, beleza? Aproveita, valeu. Oi, irmão, tô aí, calma aí.